Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver a todos e que possamos unir pensamento e coração para estudarmos juntos mais uma vez nesta noite. Tem dois temas que eu acho sempre muito difícil da gente abordar. E penso que todas as vezes que esses dois temas forem ser abordado, for ser abordado dentro da casa espírita, a gente primeiro precisa elevar os nossos pensamentos em uma oração, ter o nosso pensamento pedindo a misericórdia, pedindo que Maria Santíssima, principalmente, que sempre acolhe os mais sofredores, que ela possa, com seu manto de luz, de amor, de piedade, acolher todos estes espíritos comprometidos nestas duas áreas, que é o aborto e o suicídio. Então, são dois temas que todas as vezes que eu sou convocada, e eu fui convocada pelo Pedro Paulo para falar aqui hoje com vocês, para a gente estar fazendo essa reflexão juntos sobre a questão do aborto, diga não ao aborto, valorize a vida. Então, todos esses dois temas são temas muito difíceis da gente abordar. E para se abordar esses dois temas, a gente deve abordar sabendo que a casa está muito mais cheia do plano espiritual do que no plano físico, que desde o momento em que eu comecei a preparar o estudo e que eu vim caminhando para estar aqui, eu já fui me tomando de uma angústia muito grande, já ligada com tantos espíritos que foram rechaçados pelo do ventre materno, quanto os espíritos que provocaram o aborto, e aqueles também que caíram nessa teia tão difícil de menosprezar a vida. Então a gente vê que são dois crimes, que são aqueles crimes contra a vida. E não existe nada mais sagrado no mundo do que a vida. Então, a vida em todo sentido, a vida da natureza, a vida de todas as formas, ela merece de cada um de nós respeito e muito amor. Então, a gente vê que de todos os seres vivos aqui no planeta, eu creio que o homem é aquele que ainda não aprendeu a valorizar a vida e nem a respeitar. Desde o simples ser até aquele mais importante. Todos merecem respeito, todos merecem o nosso carinho e todos merecem ter, como a gente pode dizer, um lugar ao sol, Deus, ele é tão perfeito, ele é tão soberano, ele é tão bondoso que o sol não faz distinção. O sol pode chegar dentro de um pântano que ele vai aquecer, ele vai limpar e ele vai sair dali límpido. Assim é Deus nas nossas vidas. Então, quando a gente vai entrar, abordar esse tema, eu senti necessidade de pedir isso primeiro. Que a gente fizesse esse pensamento, voltasse esse pensamento em oração por todos estes seres. Alguns que ainda permanecem no plano espiritual, aguardando o momento de retornar para recomeçar, que tiveram as suas vidas ali, naquele momento, interrompidas, e muitos que ainda permanecem numa situação de sofrimento tão grande que ainda nem acordaram para essa realidade. A gente vai ver, quem já leu aqui o livro Nosso Lar, tem vários momentos no livro Nosso Lar que nos envolve, que toca muito o nosso coração. Mas aquele momento daquele espírito, daquela mulher que fazia os abortos aqui na Terra, aquele momento é o momento mais doloroso. É o momento em que ela chega ali como um ser estropiado, sofrido, cheio de chagas, e ela vai pedindo ajuda, e André Luiz, no mesmo momento, já quer acolher, deixar ele entrar, receber, porque estava ali causando aquela piedade. E o mentor espiritual manda que ele exercesse a sua visão espiritual. E ele vai vendo aqueles pontos obscuros, todos aqueles que ela foi, através do intermédio dela, que ela fez com que a mulher cometesse o aborto. Que as mãos dela tiraram aquela vida. Então, são todos aqueles pontos ali. Aí a gente fica imaginando as reencarnações deste espírito.
até ele se liberar de todo esse sofrimento, que não é um castigo que Deus impôs. Aquilo ali estava na consciência dela, daquele espírito. Estava impregnado na consciência daquele espírito. E a gente vê que são muitas encarnações para a gente poder estar superando, às vezes, 1 minuto que a gente não teve aquela força para poder fazer a melhor escolha. E é isso que muitas vezes acontece com a mulher e com todos aqueles que estão envolvidos no momento em que um aborto acontece. A gente vê que dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar, né, nas narrativas, no livro dos Espíritos, na questão 359, fala que é preferível salvar uma vida que já existe do que aquela vida que ainda vem a existir. Até porque aquela mulher pode ser mãe novamente, pode acolher até aquele mesmo espírito que naquele momento ali teve interrompida, né, a gestação, quando a mulher corre risco de morte. E em todos os outros casos, dentro da doutrina espírita, é considerado uma transgressão da lei divina. E, portanto, é considerado um crime. E a gente vê que dentro da doutrina espírita, é dessa forma que a gente vai encontrar. Então, a vida sempre deve ser preservada, e não ao aborto em todas as circunstâncias. Dentro da lei, das leis aqui no Brasil, tem 3 casos em que o aborto é permitido, em que o aborto é autorizado. Quando há risco de vida para a mulher, como na questão 359, né, da doutrina espírita, se a gravidez é decorrente de um estupro, e já na doutrina espírita não entra nesse mérito, né? Eles defendem, né, defendido pelos espíritas, pela nossa doutrina, que se a mulher não tiver condição psicológica de cuidar daquela criança, que entregue para a adoção. Ou às vezes um familiar vai estar assumindo a criação daquela criança, né, que naquele momento ali chegou no mundo numa situação tão dolorosa, mas fica dentro da lei, nas leis aqui no Brasil, é autorizado a mulher fazer o aborto, né, realizar o aborto quando ela é vítima, né, de um estupro. E aquela gravidez é decorrente desta violência. E quando o feto é anencéfalo. E essa permissão do feto anencéfalo, ela é bem recente, parece que foi em 2012, que o Tribunal, né, Superior autorizou essa questão do feto anencéfalo. E a gente vê que nessas 3 questões, a doutrina espírita vai sempre preservar pelo lado da vida. Eu tive uma gestação, né, o doutor Delano chegou, falou sobre o tema, né, que eu sei que ele faz esse tema de forma primordial, né, que a gente pega, né, a parte científica, a gente vai pegar mais na parte moral, nessa parte da vida do espírito, né, até porque está na questão que a gente pesquisou aqui na doutrina espírita, na questão do retorno do espírito à vida corporal. Ali que eu encontrei essas questões que falam sobre o aborto. A gente vai ver que muitas vezes, mesmo em uma dessas 3 situações, a gente vai optar pela vida, pela preservação da vida. Eu passei por uma gravidez de risco e eu tinha que fazer exame de sangue todos os dias e tinha que olhar a minha temperatura de hora em hora, porque eu estava correndo o risco de pegar uma infecção generalizada, né, uma septicemia, e morreria eu e morreria também o feto. E essa questão foi colocada na época, né, para o meu marido, que eu perdi, entrando no 5º mês da gestação, eu perdi todo o líquido, porque eu estava com o útero roto de um aborto também espontâneo, né? Vocês verem que eu sou um espírito bem comprometido nessa área. Então, né, eu tenho 5 gravidez e tenho uma filha biológica e 4 abortos espontâneos. E etapas diferentes da gestação. E tenho uma filha do coração, uma filha adotiva, que teria a mesma idade da minha última filha que eu perdi no 6º mês de gestação, que é essa que eu corria risco, né, dessa septicemia. E eu, então, optei por tentar levar até o momento que podia a gestação. Eu não quis que acontecesse o aborto.
Eu fiz esta opção. Foi um momento muito doloroso na minha vida. Porque vocês imaginem uma gestante sem líquido. Eu sentia todo o feto só de colocar a mão. Ele estava todo exposto. Então, toda aquela agonia que ele estava sentindo, eu sentia junto com ele. E eu estou contando isso para vocês aqui agora, que eu nunca contei para ninguém. Eu acho que eu tinha até que passar por uma psicóloga primeiro, né? Mas eu estou contando aqui para vocês verem que o comprometimento de um espírito que já cometeu o aborto em situações levianas em outras vidas pode vir a ter que passar em determinada situação. Eu tinha acabado de fundar uma casa espírita onde eu tinha um trabalho muito ativo com as crianças. E eu ficava questionando por que aquilo estava acontecendo comigo. Porque eu estava passando por aquela situação. Até que num momento em que eu senti que eu estava perdendo realmente a criança, mas eu senti todos os momentos, toda a agonia dela, eu sentia junto comigo. E eu sabia que era uma menina. Eu sentia junto comigo. Até o momento em que, já previsto pela medicina, né, que ela não teve termo a gestação, até que pudesse, né, acontecer a cesárea e depois, né, esperar o tempo certo, que ela havia realmente, não estava mais entre nós. Que eu aí liguei para o médico falou para ir para o hospital e tal, e aconteceu ali o parto e tudo. E naquele momento ali, estavam duas pessoas ligadas a mim, espiritualmente. Meu irmão falecido, Fernando, que cuidou de mim o tempo todo, e o Renê, um amigo meu de Juiz de Fora. E os dois ali comigo o tempo todo, e a minha tia Marília. E eu sentia muita dor. E eles falavam, é assim mesmo, porque está esperando que a gente dê o remédio para provocar. E o parto da minha filha, eu não senti dor, parto natural, mas dessa eu sentia muita dor. Mas ela não é de reclamar, se ela está reclamando, mas é assim mesmo e tal. E eu lembro que quando ela nasceu, né, quando deu o parto, ela foi expelida, né, ou nasceu, para mim ela nasceu, no meu coração ela nasceu. Naquele momento a minha tia pegou e falou assim, eu não quis olhar. Aí a minha tia virou e falou assim, ela é tão linda, ela é igual a Letícia, Zezé, olha, pega. Eu falei assim, não quero ver, tia, não quero ver, eu não quero pegar. Aí o Renê veio no quarto, horas depois, e falou comigo assim, olha, você já está de alta e o Jordão não está conseguindo fazer o sepultamento da bebê sozinho. Você vai ter que ir. Você vai ter que ir. Aí eu olhei para o Renê olhou para mim e falei assim, eu sei o que é isso, Renê. Eu tenho que ver. Eu tenho que sentir. Eu tenho que chegar ao termo dessa minha prova. Dessa minha expiação. E foi o carro da funerária na frente e a gente no carro atrás. Na capelinha, fizemos a nossa oração, o Jordão sepultou a nossa menina, e ali eu senti, naquele momento, que eu ainda não estava aceitando aquela dor. Não estava aceitando. Quando nós estávamos indo embora para casa, chegou em frente à igreja do Rosário, era um horário assim que a igreja estava cheia, domingo de manhã. Chegou em frente à igreja do Rosário e falei assim, eu não vou ser mais espírita, não. Trabalho com as crianças, não sei nem se eu vou voltar, e eu passando por toda essa situação, não quero mais ser espírita. E fui para casa nessa revolta. Muita revolta mesmo. Quando eu cheguei em casa, eu acho que ainda estava sob aquele poder dos remédios, ainda muito cansada, eu adormeci. Aquele dia que você adormece, parece que você sente o seu espírito um pouco acima do corpo. Naquele momento eu me vi vestida de freira. Eu cometi o aborto. A criança acabava de nascer. E muitas vezes cometia o aborto, fazia o aborto. Eu sufocava a criança e enterrava nos fundos do cemitério da igreja. Eu fazia. Claramente eu vi. Aquele hábito de freira eu sentia. Na hora que eu andava pisando naquela terra do cemitério, eu sentia o hábito. Eu sentia tudo. Tudo nitidamente. Contei chorando para o meu irmão.
Chamei ele, contei para ele, chorando. O Fernandinho, que também é um grande amigo nosso, ia lá todo dia para ver a questão do lanche das crianças, também contei para ele, ele estava lá nessa hora, nesse momento. Como diz o outro, meu orgulho e minha revolta foi embora. Eu falei que não ia voltar tão cedo para o Leal, voltei na outra semana para o trabalho com as crianças. Na hora que eu cheguei na porta da cozinha, todas as crianças que estavam na sala vieram todas me abraçar. Todas ao mesmo tempo. E naquele momento ali, naquele instante, eu senti que o que transforma a gente, mesmo com todos os nossos erros, todos os nossos defeitos, a gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém, para falar que esse ou aquele não é capaz de vencer as suas dificuldades, todos os nossos erros, nós podemos nos transformar, mudar esses nossos karmas tão pesados, tão angustiantes, tão sofridos, através do trabalho do amor. Eu aprendi isso muito com a Beth. A Beth sempre falava isso comigo. E Jesus mostra isso para a gente. A gente vai ver naquela passagem belíssima da Maria de Magdala, quando ela é recebida por Jesus e quando Jesus fala com ela na narração do livro Boa Nova. Seus pecados são perdoados porque você muito amou. Porque você muito amou. Essa questão do aborto, a gente, sempre que a gente fala, que a gente coloca, a gente vai ver que muitas vezes é um crime. No livro Religião dos Espíritos, quando estuda essa questão 358, ele coloca claramente para a gente, Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. É um dos crimes mais hediondos que acontece. Porque acontece com um ser indefeso e no sagrado, no lugar mais sagrado, onde ele deveria ser amado, ser protegido. E é um ser tão indefeso que ele não tem voz para pedir socorro, para pedir ajuda. E muitas vezes é um crime que acontece na calada da noite. É um crime que acontece na sombra. É um crime que acontece, para vocês terem uma noção, como no Brasil é ilegal o aborto, e o aborto acontece em clínicas clandestinas ou com medicamentos que as mulheres, em alto do desespero, elas vão adquirindo e vão tomando, né, e vão fazendo esse aborto desta forma, desta maneira. Não temos como ter uma estatística certa de quantas mortes prematuras maternas acontecem por causa do aborto, ou de quantos abortos são realizados aqui no Brasil. Não tem como ter uma estatística realmente certa. Em 2020, no DataSUS, consta que 80 mil abortos mal sucedidos chegaram para pedir socorro nas portas do SUS. 80 mil abortos mal sucedidos. Esses que chegaram lá e foram pedir ajuda. E aqueles que não têm como chegar e pedir ajuda. Ou aqueles que muitas vezes, até passando aquela situação por medo, por vergonha, por não ter apoio de ninguém, permanecem em situação de sofrimento dentro das suas próprias casas. Ali, né, recolhidas, ali encolhidas. Então a gente vê que nesses 3 casos, como eu coloquei aqui, no risco, opta pela vida e vai de toda uma decisão familiar, mas se puder optar pela vida, sempre pela vida. Na gravidez decorrente de um estupro, que culpa tem a criança daquilo que aconteceu? O primeiro questionamento que a gente coloca é esse: que culpa aquela criança tem? Aquele ser indefeso tem. Mas aí a gente vem toda aquela situação psicológica da mulher, que eu creio que não é fácil. Teve recentemente, né, na mídia, todo mundo sabe, a gente pode falar aqui, aquela atriz, né, Clara Castanho, que foi vítima de violência, e ela optou por ter a criança e depois entregar a criança para adoção. Foi uma opção dela. Ela não teria condição, ou a família não teria condição de dar o amor que aquela criança merecia, de dar o acolhimento à família que aquela criança merecia. Então fez esta opção de pegar a criança e entregar a criança para adoção, mas não cometeu o aborto.
foi criticada de toda forma, né? Foi condenada. E na internet é fácil a gente falar das pessoas, né? Mas a gente tem que ver o lado dela, do sofrimento dela. Uma vez eu vi uma reportagem na televisão sobre as mulheres que são vítimas de estupro e que têm autorização judicial para estar realizando o aborto. Como elas são tratadas? Pela própria equipe médica que está ali atendendo. A parte da enfermagem, a parte dos médicos, as próprias mulheres que estão ali em volta, que a gente deveria, né, uma mulher apoiar a outra. Como ela é tratada, como ela é desprezada, como ela é colocada naquela situação ali, como se ela fosse a criminosa. Ela é vitimizada outra vez. Aí a gente vê que o que está acontecendo muito no nosso Brasil, e às vezes as coisas ruins elas são propagadas, né? E as boas não. Mas no Brasil já tem em várias cidades, em vários estados, já tem aquelas organizações pró-vida. O que são essas organizações pró-vida? As mulheres que estavam em situação ou financeira, ou emocional, muitas vezes é vítima de algum tipo de abuso, de violência, ou que não queria aquela gestação, essas mulheres são encaminhadas para essas organizações e ali elas recebem todo tipo de apoio para poder levar a gravidez adiante. Até mesmo num caso, se ela resolver não continuar mesmo com aquela criança, dela está entregando a criança para a adoção, mas em segurança. Então, são essas instituições que estão aí ajudando, porque nós vamos imaginar que é um sofrimento muito grande. Nós separamos aqui, para a gente poder, é só passar, né? Para a gente poder passar o que acontece com uma mulher quando ela comete o aborto, né? Muitas vezes ela acha que vai resolver a situação, ou que vai resolver o problema, e muitas vezes aquele ato, aquele momento ali, vai trazer sequelas para o resto da sua vida. Sequelas físicas e sequelas emocionais. E esse estudo é muito interessante, esse estudo que eu peguei, porque ele foi organizado por uma instituição dos Estados Unidos, onde é legalizado o aborto. Eles fizeram este estudo com 987 mulheres que cometeram um aborto legalizado nessa instituição e que passaram por todas essas situações. Então, eles separaram entre as situações sentimento de culpa, arrependimento, sentimento de perda, vergonha, culpa, depressão, ansiedade, perda da autoestima e algumas vezes até mesmo um comportamento autodestrutivo. E dentro do estudo, da pesquisa que eles fizeram, né, eles foram depois, né, isso aqui é um resumo que eu falei agora, mas eles pegaram 12 passos, e nesses 12 passos, né, no resumo que eles fizeram deste estudo, eles colocam que muitas vezes as mulheres sentem isso, porque ela tinha um anterior compromisso ou apego à gravidez, porque muitas vezes a gravidez, o aborto acontece por correção recebida de terceiros, então ela é forçada a tomar aquela atitude, né? As pessoas, outras pessoas que não querem aquela gravidez, então ela pela coerção recebida. Muitas vezes porque ela fica sempre indecisa no que fazer, porque está na natureza, no instinto mesmo da mulher, essa questão da maternidade, do proteger, né? Então muitas vezes ela fica em dúvida do que ela vai fazer. Na preocupação de manter o aborto em segredo por causa do estigma, é esse exemplo que eu dei da reportagem da mulher. Ela saiu da clínica abortiva e ela falou que quando ela pisou na rua, ela saiu se sentindo livre. É um direito dela, um sentimento dela. Mas muitas vezes as mulheres escondem por medo do estigma, que ela vai sofrer porque ela teve aquela atitude. Numa experiência pré-existente de trauma, e até mesmo trauma no momento do aborto, né? Em abusos sexuais, físicos ou emocionais, passados ou presentes, em perdas passadas não resolvidas, então o aborto para ela é mais uma perda, além de outras perdas, né, que ela teve dentro dos seus relacionamentos, sentimento de culpa e vergonhas intensas antes do aborto,
o estresse que ela passa, né, até ocorrer aquele aborto. Isso a gente está falando onde o aborto é legalizado, gente. E a mulher ainda sente isso tudo aqui. Agora, vamos imaginar aqui no Brasil, onde o aborto não é legalizado. Onde ela vai estar na mão ali de verdadeiros carniceiros, né? A maioria das vezes são verdadeiros carniceiros. Ela vai estar ali na mão deles. Agora, você imagina o que ela vai sentir. Muitas vezes também é depressão, sofrimento grave, culpa e arrependimento. Mas o mais importante do estudo que eles chegaram, o mais importante é isso que a gente vai falar aqui no final. De que é o que realmente acontece, o que a doutrina mostra para a gente, a doutrina espírita. A crença de que o aborto é o mesmo ato que matar um recém-nascido. Ela tem essa crença dentro dela. É instintivo na mulher. Então ela tem essa crença que é a mesma coisa de matar um recém-nascido. E a doutrina espírita coloca isso para a gente. O espírito ele é ligado ao feto no momento da concepção. Essa ligação ela vai depois, aos poucos, né, ele vai perdendo a sua consciência no plano espiritual e vai se ligando cada vez mais, aos poucos, àquele feto. Até o momento em que acontece o parto. Então, é aquele momento que o espírito dá aquele grito, né, que o bichinho chora, e fala assim, não tem jeito, cheguei no plano físico, agora eu tenho que continuar. E muitas vezes o aborto, né, involuntário acontece que tem muitos espíritos que desistem de reencarnar. Vocês sabiam que acontece isso? Não é? Eu tive um aborto que eu tive quase certeza que foi isso que aconteceu. Eu tive um pesadelo, quando eu acordei daquele pesadelo, eu tinha feito o exame de pré-natal um dia antes. Eu acordei do pesadelo, eu acordei, o jornal e falei assim, olha, o bebê morreu. O que seria isso? Você está doida? Você teve ontem no médico? Eu falei assim, morreu. Levantei, fui tomar banho, caí no chuveiro, na mesma hora fui para o hospital, a médica falou assim, não, eu fiz o exame, ela está só nervosa, não é nada não. Na hora que eu fui na ultrassom, na mesma hora chamaram a médica, o feto já tinha morrido. Foi assim, de um dia para o outro. E dentro de um pesadelo. Então, muitas vezes o espírito, ele vai, olha, eu vou ter essa prova, e eu não vou dessa vez não. Eu vou no próximo. No próximo eu vou. Mas dessa vez eu não vou, não. E muitas vezes também acontece o aborto involuntário, ou aquelas crianças que nascem e que morrem em seguida, ou os anencéfalos, né? Anencéfalo, eu lembro da situação da Flávia. E a Lívia fala do Alexandre, né? Com tanto carinho, levou a gestação até o final de um bebê anencéfalo, sobrinho da nossa Elizabeth Montenari, a sobrinha dela, a Flávia. Até o final, ele com todo aquele carinho, né, deu o nome à criança com todo carinho, com todo o amor, naquele momento. E eu conheci também uma outra pessoa do movimento espírita que passou pela mesma situação. Então, a gente vê que muitas vezes, quando não tem aquele espírito ligado, não tem vida. A vida vegetativa cessa logo em seguida. E muitas vezes isso acontece, é uma provação para os pais, para a família. Não tinha aquele espírito designado, mas eles tinham aquela aprovação para estar ali passando naquele instante ali, naquele momento. Agora a gente questionando nessa questão do aborto, de a gente sempre dizer não ao aborto, dizer sim à vida, a gente viu um depoimento muito interessante do Haroldo Dutra Dias, né? Ele falando que perguntaram para o Chico Xavier o que o Chico Xavier achava do aborto. E o Chico Xavier respondeu da seguinte forma. Olha só a inteligência, né, a sensibilidade do nosso Chico. Ah, meu irmão, eu não posso condenar nem falar nada, mas eu vou te falar uma coisa. Eu sou tão feliz da minha mãe ter me deixado nascer. A nossa família era tão pobre, já tinha tantos filhos, mas ela teve coragem de me deixar nascer. Gente, já pensou se a mãe do Chico tivesse abortado o Chico? Até o Chico planejar a reencarnação dele de novo, gente. Até conseguir alguém que pudesse receber o Chico. O que a gente ia fazer, né? O Chico ia vir para outra geração, não ia ser na nossa. A gente tem essa vantagem aí. Então o Chico respondeu dessa forma.
E dessa forma eu pergunto para cada um de vocês. Somos felizes da nossa mãe ter deixado a gente nascer. Não somos? Que bom que ela deixou a gente nascer. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que a gente teve aquela família. E a gente, imagina o que ela passou, hein? Imagina o que ela passou. Quantas agora de nós não estamos lembrando das nossas mãezinhas, né? Da luta dela, do sofrimento dela, da garra dela, do amor, para poder estar nos dando a oportunidade de reencarnar. E ele vi também o depoimento do cantor, né, Andrea Bocelli, ele tocando piano, cantando com aquela voz linda, maravilhosa, e ele falou que ia contar uma história. A história que ele contou é de uma jovem esposa que teve uma crise de apendicite muito aguda. Foi levada para o hospital. O médico, no tratamento, ela estava grávida, colocava gelo para ela suportar a dor e aconselhou o aborto. Porque mesmo se a criança sobrevivesse, teria alguma deficiência. E ela optou pela vida. E hoje a gente tem uma Andrea Bocelli aí, que nos dá essa lição, né, de amor, de vida, essa voz angelical que nos envolve, né, que toca cada um de nós, a todo momento e a todo instante. E a gente vê que tem muitas situações que às vezes a gente fala que, mas não tem jeito, como que vai ser, como que vai acontecer? E a gente vê que tem sim. Eu vi alguns outros famosos que a mãe também teve a ideia do aborto. Cristiano Ronaldo, né, o jogador de futebol, que todo mundo aqui conhece, a mãe dele, quando ficou grávida, ele era o quarto filho, passava muita dificuldade financeira, ela procurou um médico e disse para ele que não queria ter aquele filho. E o médico falou com ela, não faça isso. Esse filho que você vai ter vai te dar muita alegria. Ele vai ser alguém muito importante, vai te dar muita alegria. E ela ainda persistindo que não queria, até que ele ia conversando com ela, ia convencendo. E no momento do parto, quando ela teve, né, o Cristiano Ronaldo, esse médico que fez o parto. E disse que o médico olhou para ele e falou assim, nossa, os pés desse garoto é pé de jogador de futebol. Esse vai ser muito famoso. E realmente foi aquela premonição. E a gente eu já vi algumas reportagens, uma vez perguntaram para o Cristiano Ronaldo por que onde ele ia, ele levava a mãe dele. E ele respondeu, porque ela fez tudo por mim. Ela me deixou nascer e ela fez tudo por mim. E enquanto eu puder, ela vai estar sempre do meu lado. E a gente vê que isso acontece, né, e sempre. Eu queria, né, estar encerrando a nossa conversa, o nosso estudo. Eu sempre gosto de trazer alguma poesia da Beth. Aí eu falei assim, gente, qual poema da Beth que a gente vai poder, né, colocar para poder ilustrar esse estudo? E a gente viu, pesquisando sobre o aborto, né, a questão do aborto, tem uma coisa chamada eugenia. Vocês já ouviram falar de eugenia? Já ouviram? Tá, não é? Então, a eugenia é uma forma das pessoas, né, falarem que as pessoas deficientes, as pessoas, né, que têm a dificuldade mental, ou as pessoas deficientes, que vão nascer assim como a Andrea Bocelli, né, que o médico já diagnosticou que teria alguma deficiência, que essas pessoas devem ser abortadas. E esse aborto seria esse aborto por eugenia. Eugenia vem do grego, que significa bem-nascido. Bem-nascido. E aí a gente vai vendo quantos cientistas, quantos filósofos, quantos artistas, quantas personalidades que fizeram grandes descobertas, que fizeram grandes coisas na nossa sociedade, escritores, atores, poetas, que não têm deficiência, que têm deficiência. E são pessoas que fizeram grandes coisas. A gente vê hoje as pessoas com síndrome de Down, elas casam, têm filhos, são ótimos pais, trabalham, são superativos, são proativos. Quando
a eugenia surgiu, eles já estariam na mira dessas pessoas que pensam dessa forma. Tão grosseira, né? Tão superficial, tão materialista. E eles achavam que aquelas pessoas poderiam, né, ser depurando a raça humana e nascer somente as pessoas perfeitas, dentro da concepção de perfeição deles, ou muito inteligentes. E a gente vai ver que a inteligência ela está no espírito. O desenvolvimento intelectual, moral, ele está muito mais no espírito do que no físico. E os estudos deles são tão pautados em coisas que não têm base sólida, que eles estudavam, por exemplo, aqueles filhos das pessoas que tinham posses, das pessoas ricas, milionárias ou muito intelectualizadas, onde os filhos tinham todas as vantagens para ser também inteligente. E a gente vai ver que contra toda essa concepção deles, nós vamos encontrar grandes gênios da humanidade que estiveram ali em lares humildes. Steve Jobs, vocês sabiam que ele foi adotado? Vocês já ouviram a história dele? A mãe dele também queria cometer um aborto porque ela era uma estudante de 22 anos de idade. E ela não queria ter filho naquele momento. Então ela escolheu uma família de posses para poder dar ele em adoção. E levou a gravidez adiante, porque essa família ia ficar com ele. Não é que a família não quis. E quem pegou ele para adotar foi uma família muito humilde. E o homem não ficou depois muito rico. Que é do espírito dele, aquilo que ele tinha que conquistar, aquilo que ele tinha que fazer. Então a gente vê que a vida, sempre em primeiro lugar. Eu separei para a gente poder encerrar o nosso estudo, né? Eu falei que ia fazer essa reflexão com a Beth, com a poesia da Beth. A Beth conheceu muitas pessoas assim, maravilhosas, né? E uma dessas pessoas que ela conheceu, eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, porque ele veio a Leopoldina justamente 2 dias depois que a minha filha mais velha nasceu. Então eu não estava saindo de casa ainda. Ele esteve lá no Centro Espírita Amor ao Próximo. Essa pessoa é o Amazonas Hércules. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de conhecer quando ele esteve aqui em Leopoldina. Amazonas Hércules, ele nasceu no dia 5 de setembro de 1912, em Manaus, e desencarnou no dia 28 de abril na colônia de Curupaiti. É uma colônia de rancenianos em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele ficou órfão de pai antes de nascer e de mãe aos 4 anos de idade. Foi criado por uma madrinha que era espírita. Em 1954, ele foi diagnosticado como portador do bacilo de Hansen. Ele internou-se na colônia de Curupaiti. E o que ele fez na colônia de Curupaiti? Ele fundou um centro espírita. Centro Espírita Filhos de Deus. Era um exemplo de fé, de coragem, de dedicação, palestrante espírita, fazia trabalhos sociais, era procurado por pessoas aflitas, sempre tinha uma palavra de conforto e ajudava essas pessoas. Ele esteve em Leopoldina nos anos 90 e desde então, ele e Elizabeth se identificaram pela superação das limitações e perseverança no trabalho do bem. Por que eu lembrei dele e lembrei da Beth? A Beth nasceu perfeita. Olha o aborto da Eugenia. Aos 2 anos de idade, ela teve a poliomielite e ela então perdeu o movimento das pernas. Amazonas Hércules também nasceu perfeito. Com 42 anos de idade, ele contraiu a hanseníase. E numa época em que a hanseníase, as pessoas eram colocadas, afastadas da sociedade. Existiam essas colônias, né? Aqui tem a colônia Padre Damião, que a gente já fez teatro, já fomos lá visitar. E ele foi para essa colônia, e lá na colônia, como ele já estava sendo criado num lar espírita da sua madrinha, ele fundou dentro da colônia onde estavam as pessoas com hanseníase, ele fundou um centro espírita. E ele ali trabalhou. E a Beth fez um poema lindo para o Amazonas Hércules. E a gente dedica esse poema para todas as pessoas que passam por essas dificuldades, mas que vencem. Para todas essas mulheres, mães,
que muitas vezes tem essa gestação no momento de tanto conflito, no momento de tantas dúvidas, de tanto questionamento. Às vezes ela não quer naquele instante aquela criança por algum motivo, por alguma razão, mas que ela possa abrir o coração e saber que sempre a vida ela vem para trazer para a gente bênçãos, para trazer crescimento. Eu sou tão grata à vida, porque mesmo eu não merecendo, por todos esses meus crimes do passado, e passando por todas essas situações que eu passei, que eu descrevi para vocês aqui, nas recordações dessas minhas vidas, eu tive a oportunidade de ter uma filha biológica ainda, de sentir o que era a maternidade. E eu sei que essa foi uma bênção, uma moratória que a espiritualidade me deu, pelo meu trabalho dentro da doutrina espírita, ainda tão jovenzinha, e eu ainda tive a oportunidade de, ao perder a minha menina, ter outra menina nos meus braços, que foi a Jéssica. E a Jéssica tem um amor tão grande por nós, pela nossa família, é uma ligação tão profunda. Eu falo que os desenhos da Jéssica, né, ela desenha, até hoje gosto de desenhar. Quando ela era pequenininha, com 5, 6, 7 aninhos, ela me desenhava e me mostrava o desenho. Ela desenhava muito assim, uma pessoa grande, né, uma mulher grande, com um bebezinho no colo. Aí eu falava assim, tá, Jéssica, essa aqui é a mamãe, né? Essa aqui é você. Ela até hoje já me chama de neném, que é Nens. É resumo de neném, é Nens. Ela, não, mãe. Essa grande aqui sou eu e você é o meu neném. Você é o meu neném. E essa grande aqui sou eu. E a gente vê que aquele amor que veio para abrandar o coração da gente, né? Dentro da questão da adoção. Então, a gente preservar a vida sempre em primeiro lugar. Essa reflexão que a gente traz na noite de hoje. E encerrando com essa poesia da Beth, que mesmo com a paralisia infantil, né, com a poliomielite, com toda a dificuldade, nunca teve problema para poder divulgar a doutrina espírita. E esse estudo eu dedico a ela, porque ela era aquelas... As mulheres que pensavam em aborto procuravam a Beth, sabe, Pedro Paulo? Muitas, muitas. Vem para mim e conta a história. Quando a Beth teve aquela morte cerebral, né, doutor Delano foi até quem me deu a primeira vez a notícia. Quando a Beth estava no hospital, muitas mulheres chegavam lá e falavam, sabia que eu tenho uma filha, ou que eu tenho um filho, e que eu não abortei porque a Beth me convenceu. E hoje meu filho, minha filha, nossa, me dá tanta alegria, a Beth conversou comigo, a Beth me mostrou. Mas não foi uma ou duas, não, foram muitas pessoas. E até hoje, né, na divulgação do livro delas, chegam muitas mulheres para mim e elas falam assim, que elas conseguiam chegar para ela e abrir o coração. Que ela não condenava, ela acolhia. Então, as pessoas nessa situação têm que ser acolhidas mesmo. Amazonas Hércules, poema para um gigante. Há um misto de herói e anjo, gigante, gente, porque ele tinha mais de 2 metros de altura. Tá? Eu vi várias fotos dele, né? Gigante mesmo, ele é altão. Há um misto de herói e anjo no homem preso ao leito, mais livre. Como o mais livre pássaro da longínqua floresta que lhe empresta o nome. Há um sopro de santidade na sua alegria, seu riso contagiante, seu jeito firme que inspira respeito. Há um sereno ser, sem ter, mas que dá. A quem se aproxima riquezas incalculáveis, bens maiores que a de um poderoso marajá. A velha Índia, sempre presente em seu olhar vibrante, canta em sua cândida alma a canção da aceitação, na ausência do medo que o preconceito impõe. Aos que desconhecem a beleza da dor, incompreendida dama que ama o homem, mas é sempre recusada. Pelo venturoso escolhido, o mito helênico, cuja força descomunal foi cantada em prosa e verso, por múltiplos poetas. Não possui 1/10 da hércula energia que se abriga no peito do gigante, que enfrenta a angústia contundente cantando cantigas de ninar. Ah, quisera ser um favo de mel para adoçar-lhe os lábios, repletos de oração, a roçarem a túnica do Mestre Jesus, que o curou da moléstia mais contagiosa que assola a inconsequente humanidade, o caquético egoísmo. Que impede aos cegos enxergarem a excelsa luz, que o amor esparze sobre os que, como gigantes, sonham e vivem
a augusta redenção. Então, essa poesia lida, dedicada ao Amazonas Hércules, que eu dedico a cada um de nós, porque sejamos gigantes nas nossas provações e vamos enfrentar com coragem, com a mesma coragem que a gente vê nestes exemplos que a gente trouxe aqui, né? E com a mesma gratidão que a gente respondeu essa pergunta aqui. Que bom que a nossa mãe deixou a gente nascer. Que bom que nós não fomos abortados, que não fomos expelidos, que não tivemos ali a nossa oportunidade de reencarnar cortada no momento em que estávamos ali prontos para recomeçar. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz para todos. Obrigada pela atenção, pelo carinho.